Ok, então boa tarde a todos, todas. Então, novamente vamos retomar a nossa reta final aí de um dia que começou às 9 da manhã com aulas. Então, força aí, alunos, alunas. Temos um semestre pela frente, mas eu acho que assim, tem sido um dia muito bacana, assim, de muitas iluminações, assim, de muitas perspectivas diferentes. Eu estou muito feliz de estar aqui, de fazer parte, me dá vontade de fazer esse curso tudo de novo e como aluna mesmo, não só como coordenadora. Eu queria agradecer, então, a presença de vocês todos, né, que desejando aí que tenhamos um semestre muito tranquilo, muito melhor do que o primeiro, de muitos aprendizados. Então, eu convido, hoje a nossa convidada especial é a Paulina Chamorro, ela é radialista e jornalista ambiental, formada pelas Faculdades Integradas Alcântara Machado, em São Paulo. Ela cursou especialização em jornalismo ambiental na Faculdade Casper Líbero e atuou também na Rádio Eldorado. Ela está aí à frente do podcast Vozes do Planeta, é colaboradora da National Geographic, essa revista que todo mundo conhece, essa revista mais que centenária, acho que ela é de 1888, se eu não me engano, incrível, uma revista de divulgação científica feita por uma sociedade científica, né? E que com tantos anos de história, que está aí na televisão por gerações, né, apaixonando todos nós pelos documentários de natureza e de tantas outras coisas, arqueologia. E ela é cofundadora da Liga das Mulheres pelo Oceano, e eu tenho tido agora o prazer de estar junto com a Paulina num grande projeto da Unesco, chamado Década do Oceano, que eu comentei já com alguns de vocês, e eu realmente espero que vocês tenham uma oportunidade, vários de vocês, de atuarem nesse projeto em várias frentes aí da comunicação. Então, Paulina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, e a palavra é sua. Bom, muito boa tarde a todas e todos. Obrigada, Germana, pelo convite. Eu estou muito honrada de estar hoje aqui com vocês. Já de antemão peço desculpas, mas eu já soube aqui que pelas outras aulas, como está todo mundo em quarentena, em casa, com muitos problemas de áudio, às vezes entra, então, claro que a Lady Murphy tinha que funcionar e começou uma obra aqui na minha rua, aqui, então, de vez em quando, vocês vão ouvir umas marteladas e umas coisas assim. Eu estou empolgadíssima de compartilhar com vocês, né, um pouco da minha experiência fazendo jornalismo em diferentes frentes. Vocês tiveram, imagino, uma aula sensacional com o Fioravante, uma conversa muito empolgante, e é extremamente satisfatório quando a gente consegue trocar essas ideias, né? Quando a gente consegue saber de quem está atuando mesmo em campo neste momento. E a situação do momento, nessa situação pandêmica que a gente se encontra, se apresentam diferentes desafios, né? Que é o tema hoje da nossa conversa, né? Os desafios de divulgar, de falar de ciência, de reportar ciência nesse momento que estamos vivendo. Bom, eu trouxe uma apresentação para vocês, vocês ouviram bastante também sobre teoria, então eu trouxe hoje para vocês muito de experiência de campo e muito do que eu venho fazendo, que eu fui encontrando caminhos e linguagens, novas narrativas para a gente poder reportar, para a gente poder falar sobre jornalismo e poder falar sobre ciência. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, vocês me avisem se está na tela, por favor, que eu não tô mais me vendo, mas se estiver aparecendo, está rolando? Ainda não. Ainda não? Deixa eu ver, então, tentar mais um pouquinho, compartilhar aqui, compartilhar, e agora sim? Sim. Agora sim. Começando a entrar e colocar Isso, joia, perfeito. Beleza, então, como eu falei para vocês, desafios da cobertura de ciência em um ano de pandemia, né, e não sabemos até quando vai durar
essa pandemia, então talvez seja permanente. Bom, eu comecei no jornalismo há 22 anos e eu comecei em rádio, então eu gosto de falar que eu tive uma experiência quase marginal, porque agora com os podcasts está bombando, né, a comunicação falada, mas há 22 anos, quando eu comecei, era bem... É um exercício interessante a linguagem do rádio e fazer jornalismo em rádio, então foi muito importante para mim, para a minha formação, me trouxe elementos que hoje eu uso dentro da minha trajetória, dentro, né, do fazer jornalismo, muito importantes, né, e que às vezes não são falados dentro do jornalismo e que trouxeram várias jogo de cintura mesmo para trabalhar. Um deles que eu destaco já logo de cara é a questão da produção. Muita gente não acredita que trabalhar em produção dentro do jornalismo é fazer jornalismo também. Produção, eu digo, é buscar fontes, buscar fazer pesquisa sobre o contexto, entender aonde chegar para fazer uma reportagem, que personagens buscar que podem contar essa história, tudo isso faz parte da produção de reportagem. E eu trabalhei muito tempo, principalmente em rádio, nessa questão. Produção também seria produzir textos que iam ao ar em rádio, ou seja, traduzir de uma maneira que fosse simples e dentro disso, né, buscar quanto mais conhecimento você consegue adquirir, melhor para você conseguir ter ferramentas para traduzir um texto rapidamente, né, para um maior número de pessoas possível. E no momento que a gente vive hoje, onde as redes sociais dominam, onde um WhatsApp é uma ferramenta de comunicação muito comum, e a ciência vem sendo cada vez mais colocada em xeque, sendo o negacionismo crescendo. Eu acredito que a gente, enquanto comunicadora, né, é o que eu acredito, tem que se munir de ferramentas para você também jogar esse jogo com essas mesmas ferramentas, né? Então, se a maioria também está lendo e consumindo informação através dessas frentes, eu vou procurar me adaptar, é o que eu tenho feito, me adaptar nessas frentes, adaptar o meu jornalismo e minha comunicação para essas frentes também. Por isso, hoje eu trabalho com podcast, eu trabalho com redes sociais, e é um pouco disso que eu vou contar para vocês. Bom, começando então um pouco sobre histórias para contar, né? Eu acho que hoje, atualmente, tem se ganhado muito espaço nas formas que você conta uma boa história. E aí, claro, também as plataformas aonde você vai contar essas histórias, né? Muitas delas têm uma sua linguagem particular. Então, uma muito forte, que ganhou realmente muita força através de rede social, através de engajamento em redes sociais, e também dentro da pesquisa, né, e dentro da divulgação científica, é a temática do plástico. E aqui a gente tem um grande exemplo de como se junta a imagem para chamar a atenção como uma forma poderosa, né? A National Geographic tem o componente da imagem muito importante, né? E em 2018, então, foi lançada essa edição especial global, aqui no Brasil, chamada Mar de Plástico, na língua inglesa foi de Planeta ao Plástico, mostrando esse grande mapeamento global que a National tinha sido feita, né, uma revista com mais de 130 anos, que documenta, né, os grandes impactos que acontecem na humanidade, e se entendeu, então, que o grande impacto que estamos provocando hoje no planeta, um deles, né, além da mudança climática, é justamente a questão da poluição plástica. Então, foi lançada essa edição primorosa, né, vocês estão vendo aqui, eu tenho até uma versão gigante aqui no meu escritório, com relação a isso, eu pude escrever um artigo trazendo para a realidade brasileira, mas o que é interessante nessa revista é que ela conta uma história, ela conta a história da evolução do plástico, ela começa uma grande reportagem da Laura Parker, que começa falando sobre que se, por exemplo, a gente tivesse aqui a chegada dos europeus aqui nas Américas, se já viesse um copinho plástico, provavelmente ele estaria ainda sem se biodegradar no ambiente.
Então, ele usa muitas ferramentas de linguagem, muito gráfico e muita imagem para contar essa história, e por isso tem sido tão importante globalmente essa publicação. Então, valer-se desses elementos, como a fotografia, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, em parcerias, é uma forma muito interessante hoje de você trabalhar com informação e muitos dados também. Essa aqui é uma que eu publiquei também na National Geographic, dentro desse projeto Planeta ao Plástico, e eu trouxe ela aqui hoje porque eu queria também mostrar que existem diferentes frentes que você pode buscar uma história, né? Então, se estava muito só batido falar, vai ter mais plástico que peixe, vai ter muito... enfim, a narrativa só do plástico descartável já estava indo por muitos bons caminhos. Então, caiu na minha mão essa pesquisa da World Animal Protection, que estava acompanhando a questão das redes de pesca no Brasil, né, e fez uma conta, né, se a gente fosse calcular em média quantos animais são impactados, né, pelas essas redes fantasma, que são essas redes que são dispensadas e ficam boiando nos mares, quanto que seria isso? Quanto seria isso, né, impacto? E chegamos a esse número grande de 25 milhões de animais marinhos impactados por essa pesca, a partir, então, de um estudo, de uma média, e de trazer essa história localmente, de fazer sentido aqui para a realidade brasileira. Então, são formas de olhar para a questão, por exemplo, do plástico, de um jeito que ainda não tinha sido colocado, né? Então, essa é uma busca que tem produção, que tem muito estudo, que tem muitas entrevistas, né? E que tem também um trabalho em parceria com o editor, né? O Miguel Vilela, no caso aqui da National Geographic aqui no Brasil, e muito poder da imagem, né? Essa foi uma matéria bastante compartilhada em rede social, né? Vocês estão vendo aí na lateral, tem diferentes formas dentro da própria publicação de divulgar nas redes sociais. E aqui eu trago um pouco de uma outra história que também já fiz para a National Geographic, dentro de algumas reportagens, e que é também uma outra forma que eu levo muito para quando eu tenho que fazer apresentações, por exemplo, para ciências, para biologia da conservação, porque são formas de você apresentar o seu projeto ou formas de conduzir uma reportagem adaptada à realidade de consumo hoje da informação, que vai, em muita parte, por redes sociais. Hoje, 90% da informação é consumida através de uma tela. Isso significa televisão, computador, mas principalmente celular. Então, eu gosto de pensar e de adaptar, quando eu quero comunicar uma coisa, de que ela seja vista por um maior número possível de pessoas. Então, se eu tenho, né, esse propósito, que esse conhecimento chegue facilitado para o maior número de pessoas e que seja interessante, eu tenho que pensar nessas diferentes linguagens para trabalhar. Então, eu trouxe, por exemplo, essa que, na época, dentro dos stories das redes sociais da National Geographic, foi bastante acessada, né? Bateu o recorde, foi para o Dia da Biodiversidade, eu fui atrás de uma história sobre a reintrodução de garopetas no litoral norte de São Paulo. Tinha um cabelão na época, né? E a ideia foi essa, então a cada 15 segundos eu ia fazendo diferentes takes de vídeo, e a gente colocando as legendas oficiais da National para cada história. Isso ficou uma série de mais ou menos 10 vídeos, onde eu pude contar toda uma história, também, então, pelas redes sociais, além da reportagem escrita e com fotografia. Então, a questão de produzir reportagens pelos stories é bem interessante, é bem gostoso de fazer também, e é algo que são caminhos bem interessantes e profissionais. Existem série de aplicativos grátis para você usar, para usar legenda, para usar edição, que podem ser aplicados, então, numa reportagem. Outra forma que eu trabalho muito atualmente em comunicação, né, como eu falei para vocês, minha formação é no rádio, então estou muito feliz de ter hoje o podcast como uma ferramenta e que tenha cada vez mais uma audiência crescente no Brasil.
é uma ferramenta maravilhosa que vocês encontram também diferentes formas de produzir gratuitamente para ir testando e depois ir se profissionalizando dentro da ciência. Tem inúmeros podcasts que eu sigo, que eu gosto, que são super interessantes. Então, o meu podcast, o Vozes do Planeta, é um podcast de entrevistas, onde eu escuto vozes, né? Sobre natureza, principalmente. Eu tenho ele há mais de 4 anos, é um dos primeiros aqui no Brasil. Um amigo meu brinca que quando tudo isso era mato aqui, eu já estava fazendo podcast. E aqui embaixo alguns outros que eu tive oportunidade de participar ou de ajudar a contribuir na criação, e que são bem nichados, para mostrar, e eu trouxe eles justamente para vocês entenderem a possibilidade que dentro da temática que vocês escolherem, existe um universo de linguagens para vocês trabalharem. Então, o Barulho da Onça é do WWF, ele foi feito para falar sobre a onça pintada na Mata Atlântica. Pode parecer extremamente nichado, mas é um universo gigante. A gente pode falar da história das pesquisas com onças no Brasil, da questão de colocar monitoramento, da própria questão da conservação da Mata Atlântica, relacionando com a espécie. Aqui a gente tem também o Tom da Mata, que é só para falar de restauração florestal. Então, a gente fala de saúde, de regeneração ambiental, de economia, porque tem uma série de ativos econômicos, a questão da regeneração florestal, e, finalmente, mulheres na conservação, que eu vou trazer um pouquinho mais rapidamente. Bom, falei de foco, né? É muito importante, quando eu comecei a minha carreira, eu queria muito trabalhar com temas socioambientais, e eu tive a sorte de começar numa emissora que levava muito a sério isso, então eu pude focar, me direcionar, me especializar rapidamente em um tema. E dentro do jornalismo, hoje, eu vejo isso como, Paulina, vejo isso como uma forma muito importante de você ter destaque, de você conseguir se desenvolver. Quando você foca em um tema, ou uma especialidade que você queira ter, você vai muito além, né? Eu tive a oportunidade de fazer diferentes frentes de trabalho até agora, o momento, falei para vocês da importância de produção, essa importância e essa experiência em produção, por exemplo, me levou para ser produtora da neta do Jacques Cousteau, a Céline Cousteau, num projeto na Amazônia brasileira, onde eu montava as expedições e montava a produção de um documentário que vocês podem encontrar uns teasers, vai ser lançado ainda esse ano, chamado Tribes on the Edge, Tribos no Limite. A gente vai aqui atrás de mim, a gente tem uma foto do Michael Clark, que é o fotógrafo da National, que nos acompanhou nessa expedição pelo território Vale do Javari, o segundo maior território indígena do país, onde tem o maior número de isolados no país, e esse era o objeto, então, da nossa expedição e do nosso documentário. E eu pude, então, trabalhar, primeiramente, com uma ídola, né? A Céline Cousteau segue os passos do avô, do Jacques Cousteau, e tanto nas expedições quanto no propósito. Então, a experiência em produção pôde me dar essa oportunidade. A experiência em oceano, em aventura, que é uma outra área que eu também pude me desenvolver, me levou para ser participante e repórter do projeto Mar Sem Fim. Então, eu fiz por 3 anos, naveguei do Oiapoque ao Chuí, no veleiro, sendo a única mulher dentro de uma equipe onde a gente fazia tudo, a reportagem, produção, decupagem, e o Mar Sem Fim foi ao ar, esse mapeamento, esse grande mapeamento, essa grande reportagem sobre a costa brasileira, foi ao ar pela TV Cultura por 2 anos. Então, experiências extremamente prazerosas que o jornalismo pôde me proporcionar. E mais recentemente, eu tenho me dedicado muito, né, voltando para a questão do foco e de objetivos claros, de onde você vai direcionar o seu olhar, sua atenção, sua energia, sua pesquisa, para o oceano e principalmente para a questão de igualdade de gênero. Hoje é um ODS, né, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, e alcançar a igualdade de gênero e empoderar as mulheres e meninas é uma das grandes chaves para o desenvolvimento sustentável no planeta.
Então, eu tenho usado a comunicação com esse olhar para atingir diferentes frentes. Então, a Germana comentou, eu sou uma das fundadoras, sou cofundadora da Liga das Mulheres pelo Oceano, é um movimento em rede de mulheres, hoje somos mais de 2.000 mulheres das diferentes profissões que trabalham juntas para resolver e para tratar 3 diferentes temas: mudança climática, sobre exploração, tanto de petróleo, mineração no oceano, quanto sobre pesca, e a poluição, principalmente poluição plástica e poluição por saneamento. Então, é um movimento em rede, aberto, você entra no site mulherespelosoceanos.com.br e pode se inscrever por lá, para fazer parte, então, desse movimento bastante importante, orgânico e bem empolgante que a gente tem trabalhado. Temos trabalhado em diferentes frentes, mas principalmente trazer a importância da mulher na ciência, trazer a importância da mulher como protagonista em diferentes frentes, não só na ciência, mas como líderes comunitárias e como levar a questão do oceano para diferentes frentes. Estamos em todas as redes sociais e a comunicação é uma grande ferramenta da Liga para justamente poder passar todos esses recados. Vai ser um prazer ter vocês por lá e se conectarem também com a gente. Bom, e finalmente hoje agora vou ficar um pouquinho mais de tempo contando para vocês sobre Mulheres na Conservação. Esse é um projeto que começou o ano passado, em agosto a gente completou um ano de início da captura das ideias e das reportagens. A ideia original, né, a concepção e principalmente, né, a ideia original é do João Marcos Rosa, um fotógrafo, meu amigo, meu grande amigo, fotógrafo da National Geographic, que me procurou com essa ideia e com essa percepção que ele tinha de campo, de tantos anos em campo, acompanhando. Ele teve essa percepção de que os grandes projetos de conservação no Brasil estavam na mão de mulheres, e me convidou para a gente desenvolver essa ideia. E, lógico, eu fiquei extremamente encantada e a gente foi atrás realmente de dados, né, de que certificassem isso. E hoje é uma certeza, né? Os grandes projetos, os de longo prazo, os de resultados consistentes, onde se criam métodos do zero, estão na mão de mulheres, foram desenvolvidos por mulheres. Então, o Mulheres na Conservação é um projeto multimídia, onde a gente conta essas histórias. A gente tem a ideia e a gente tem essa vontade de desenvolver isso. E, mais uma vez, trazendo, então, elementos que eu trouxe para vocês: inovação, criatividade, diferentes linguagens e, principalmente, foco. O nosso foco é dar visibilidade para quem está fazendo a diferença pela natureza no Brasil. A gente tem mulheres em diferentes frentes, mas dentro da conservação com esse grande destaque, dentro da ciência com esse grande destaque. No entanto, pelo lado da comunicação, a gente não vê isso espelhado. Então, uma das missões, uma das nossas vontades, né, minhas e do João, é de que essas histórias sejam cada vez mais conhecidas para que sirvam de inspiração para mulheres, para homens, para todo mundo que possa se espelhar, né, e ver que é possível fazer conservação aqui no Brasil com muita criatividade e que temos mulheres fascinantes, com histórias fascinantes fazendo isso. Pesquisando, né, para fazer a composição, né, a origem desse projeto, a gente viu dentro da Global Research Landscape que metade da ciência no Brasil é liderada por mulheres. E a gente fala, então, dentro do projeto Eu, João, que a gente quer fazer o nosso álbum de figurinhas, né, dessas grandes mulheres aqui no país. Então, com esse mote, com essa empolgação, com essa vontade que nasceu o Mulheres na Conservação. E, é claro, fazer jornalismo e fazer produção, e ainda mais de maneira independente, é bastante desafiador. A gente teve que aprender muita coisa, como, por exemplo, buscar apoio, né? A National, a gente veicula as principais reportagens na National Geographic, pelo site da National Geographic. A revista terminou agora em outubro do ano passado, você só encontra no digital.
E a gente teve o apoio e teve a grata oportunidade de poder levar, por exemplo, para a Fundação Toyota, meio sem saber, né? A gente não é de venda de projeto, né? Eu e o João somos jornalistas, né? E levamos essa ideia dizendo, olha, nesse país é muito difícil você ter uma produção nesse nível, com o nível que a gente gostaria de fazer, com muitas viagens, principalmente, e conseguimos esse apoio, a Fundação Meio também sem saber, né, como exatamente poderia contribuir, sem interferência nesse conteúdo, mas apoiando a produção de conteúdo, e foi assim que a gente conseguiu viabilizar e ir para campo desde agosto de 2019 com esse projeto. Então, no site vocês encontram, já tem um / nationalgeographic.com/mulheres na conservação, onde vocês encontram essas reportagens. E tivemos também a oportunidade de, na última publicação no país, que foi com justamente esse título, Mulheres, uma História de Conquista, em outubro de 2019, a gente ter 2 imagens e também contar um pouco do início desse projeto aqui no Brasil. Essa é uma outra edição que eu recomendo muito, se vocês conseguirem encontrar, acho que agora vai ter que ser a partir de sebo, né, esperar sebo, não tem mais a venda pelo site, ficou um tempo a venda pelo site, mas é uma edição primorosa, feita por mulheres, editada por mulheres, onde também corrige um erro histórico da revista, tem um meia-culpa, hoje a editora da National Geographic, pela primeira vez, é uma mulher também, e tem esse meia-culpa de mostrar como, ao longo da história da revista, as mulheres foram retratadas. Então, é uma correção de rota muito emocionante de ler e de acompanhar, e foi muito prazeroso a gente poder participar dessa edição. Bom, a produção de conteúdo que a gente faz no Mulheres na Conservação, sempre focando, né, em atingir diferentes públicos, né, que esse é o nosso grande objetivo, é tornar essas histórias conhecidas para o maior número de pessoas e que as histórias dessas mulheres sirvam de inspiração. A gente tem, então, reportagens no site da National Geographic, a gente tem reportagens, uma parceria que a gente fez com o portal Ciclo Vivo, que é uma outra linguagem, também atinge um outro público, a websérie para os canais da Fundação Toyota do Brasil, no finalzinho da minha fala, eu trouxe um trecho, assim, dessa websérie bastante emocionante. Temos o podcast Mulheres na Conservação, então a gente produz também cada episódio para podcast, e o site e as redes sociais do Mulheres na Conservação, que bomba, é muito legal, a gente tem uma interação muito bacana de poder ver que esse conteúdo tenha servido de inspiração para tanta gente. A gente recebe mensagens muito inspiradoras, mensagens de que realmente temos conseguido atingir o nosso grande objetivo. E aí, falando de audiência, né? Que é algo que é muito para a gente celebrar com relação a tudo isso. Em média, através de todas essas frentes que estão aqui colocadas para vocês, o projeto atingiu, agora que está completando 1 ano, né? Mas de veiculação ele começou em outubro, então aí pelo menos em 8, 9 meses, ele atingiu já 17 milhões de pessoas. Isso é uma audiência que eu jamais imaginei que eu conseguiria com conteúdo. Então, é o que nos deixa muito feliz, nos deixa muito empolgado de saber que uma produção jornalística, falando de pesquisadoras, né, contando histórias de ciência, de métodos científicos, tenha inspirado tanta gente, ou tenha chegado a tanta gente. São 17 milhões de pessoas que tiveram acesso, de alguma maneira, a esse conteúdo. Então, valeu a pena. A gente está super feliz com relação a isso. Vou falar rapidamente de cada uma delas, e aí já vou encerrando para a gente bater o papo. Temos a Patrícia Metz, a Eva Guedes, Beatriz Padovani, a Karen Stryer e a Flávia Miranda. A narrativa visual, o papel do João, não sei se ele deve estar assistindo por aí, ele dividiu, então eu deixei esse material aqui. Ele, como fotógrafo, a gente troca muita ideia, né? Nós vamos a campo com essas mulheres, nós convivemos com elas por um período, para viver com elas, né? Como é que é estar em campo, e o João desenvolveu, então, essa narrativa visual nessa ordem,
que ele trabalha, né? A Beatriz Padovani é uma grande diva da biologia da conservação, uma das pioneiras, professora na Universidade Federal de Pernambuco, desenvolveu seus grandes estudos também em comunidades e com comunidades de pesca, é uma mulher extremamente agregadora do conhecimento científico com conhecimento tradicional. Ela é uma sumidade do mergulho, ela toca o projeto Meros do Brasil, a gente mergulhando com ela em Recife, esse mero gigante maravilhoso que pudemos encontrar no caminho. Essa em Tamandaré, ela atua bastante na APA Costa dos Corais, com pesquisa, né, de recifes de coral, muita implementação de política pública, tem o conhecimento da Beatriz Padovani, então essa é uma das áreas que a gente pôde estar com ela. Todas essas são fotos do João Marcos Rosa, né, que compõem as reportagens. Ela compartilhando informações com o pessoal do Reef Check Brasil, que ela também conduz aqui no país. Não, eu não sei como é que ela tem tempo para tanta coisa, mas ela faz com primazia tudo isso. E aqui ela trocando ideia com, como eu falei para vocês, com jangadeiros, pesquisadores e pescadores. Ela consegue agregar todo mundo dentro do conhecimento, né, e dentro do que ela vai desenvolver. Foi uma grata viagem e foi maravilhoso poder fazer esse perfil da Beatriz Padovani. A gente vai seguir aqui, então, aí, o João está aí, então a gente, feliz da vida, né, na água, bons tempos que a gente podia estar em campo, né, com a Beatriz. A gente pega sempre uma frase de inspiração que é falada em diferentes frentes, então eu estou com a orelha em pé em todo o tempo, às vezes é tomando um café da manhã, às vezes indo embora, às vezes no meio aí no carro, trocando ideia, então estou alerta o tempo todo para captar esses momentos importantes de depoimentos dessas mulheres, né? Então a Beatriz é aí nessas três frentes. A Patrícia Médici, ela criou o maior banco de antas do mundo, é uma mulher com uma força física extrema, que eu falei para ela, às 3 da manhã ela acorda, às 4 da manhã ela faz yoga, às 6 da manhã ela já está na picape, levantando e indo verificar 16 armadilhas por dia, a armadilha de anta é gigante, e ela faz esse trabalho, assim, todos os dias, quando ela está em campo no Pantanal. Claro, o Pantanal vivendo essa tragédia sem precedentes, a gente teve, no momento do ano passado, precedente às queimadas também que tivemos, e pudemos captar grandes momentos dela, aí essa anta sendo liberada de uma armadilha, nessa foto incrível do João, o contexto, né, do Pantanal, o Pantanal bonito, a Patrícia fala que é a anta no paraíso. Essa aqui é uma anta, a dona, ia ser colocado um colar, então a gente acompanhou todo esse processo, ela verificando aqui também as câmeras, né, trap de pesquisa, ela nessa picape, que eu não sei como é que a coluna dela aguenta o dia todo, e realmente uma história incrível da Patrícia, e principalmente de ter, do zero, criado um método, né, de catalogação das jardineiras da floresta, que são as antas. Aqui também a gente colocou, né, diferentes frentes, né, para a National Geographic de contar essa história da Patrícia. Então, como eu falei para vocês, o elemento das redes sociais também trazendo essa oportunidade de levar para outras pessoas, né? Vou passar. Depois vocês podem ver tudo isso lá nas redes sociais do Mulheres na Conservação. A Karen Stryer é uma norte-americana abrasileirada, ela há muitas décadas, também do zero, desenvolveu métodos de pesquisa e trabalha, e tudo que a gente sabe hoje sobre o maior macaco das Américas, o muriqui, vem dos olhos e da pesquisa de Karen Stryer, né? Esse é o muriqui. A gente esteve em Minas Gerais para fazer, onde ela desenvolve esse projeto há 4 décadas, né, que ela conheceu essa realidade do muriqui, que estava praticamente extinto, e começou a fazer pesquisa do zero.
também, 14 meses na mata sozinha, super jovenzita, sem falar um A de português. Foi o início da Karen Stryer aqui no Brasil, e hoje ela é responsável pela pesquisa de longo prazo de maior sucesso em áreas neotropicais com primatas, né? Ela é presidente da Sociedade Internacional de Primatologia, ela é uma sumidade nesse tema, e aqui ela trocando ideias também com as pesquisadoras de campo, que ela mantém bolsistas todo ano em Caratinga, um calor danado acompanhar, e foi demais acompanhar a Karen Stryer nessas vindas que ela faz todo ano ao Brasil, momentos incríveis captados aí pelo João, dela com o muriqui, são bichos extremamente impressionantes de ver em campo, tem mais de 1,5 m, são enormes, eles se abraçam, é uma sociedade muriqui que a gente deveria aplicar para a vida, porque eles se abraçam, se respeitam, é uma sociedade igualitária, né? Machos e fêmeas têm o mesmo espaço nessa sociedade, então foi muito gratificante poder fazer. Neiva Guedes, né? Neiva Guedes é a maior referência em psitacídeos, na pesquisa de psitacídeos do mundo, é bastante conhecida, né? Porque ela justamente faz um trabalho de tornar a espécie que já é carismática, mais carismática ainda, que é a arara azul no Pantanal. Claro, neste momento, a Neiva está nesse momento indo para campo para ver o tamanho do impacto no santuário, que é um dormitório natural de araras, e bastante impactante os depoimentos recentes da Neiva Guedes com relação à situação do Pantanal. Mais uma vez, a gente pôde estar com ela em momentos, né, felizes, né, em campo, momentos que só depois de 30 anos de pesquisa, realmente ela tem o valor de poder compartilhar, porque direto, desde aprender a escalar em árvore, criar ninhos artificiais para a conservação da espécie, o que trouxe realmente uma grande recuperação da espécie, o treinamento em campo, hoje a grande maioria das pesquisadoras que trabalham com a Neiva são mulheres, e é porque teve uma grande, realmente, procura de mulheres para trabalhar com ela, e fazem tudo, né? Dirigem, sobem em árvore, preparam, levam a comida, o rango em campo. São rotinas de campo bastante pesadas, bastante fortes fisicamente, mentalmente, né? Contando que tem calor também envolvido, muito bicho, picando o tempo todo. Então, acompanhá-las é realmente entrar nesse universo, e é uma forma prazerosa que há muito tempo eu não podia fazer, de estar em campo fazendo reportagem. Essa é uma foto linda do João, mostra todo esse carinho, essa dedicação da Neiva Guedes com a espécie, com a arara azul. E, finalmente, então, já estou encerrando, a Flávia Miranda. A Flávia Miranda é uma mulher impressionante em termos de pesquisa. Eu vejo ela como uma naturalista do século XXI, como eu, inclusive, coloquei o nome da reportagem na National Geographic dela. Ela é uma mulher que, depois de 10 anos de pesquisa, conseguiu descobrir que existem 7 novas espécies de tamanduaí, que é o menor tamanduá. Ela é uma especialista em xenartras, tatus, preguiças e tamanduás. E também do zero construindo dados, do zero buscando espécies, né? Imagina, catalogar novas espécies em pleno século XXI, essa é uma missão que só a Flávia Miranda poderia fazer, uma mulher que gosta de estar em campo, ela vive em campo, andando de canoa, dormindo em rede, fazendo muita pesquisa realmente de campo, e esse é o tamanduaí, o menor tamanduá, onde a gente pôde fazer esse acompanhamento do trabalho dela no Delta do Parnaíba, que é um lugar de encontro de 3 biomas aqui no Brasil, e ela fazendo essa catalogação, tem uma nova pesquisa saindo, esse é o Delta do Parnaíba, também nas lentes, né, do João Marcos Rosa, esse lugar incrível de encontro da Caatinga com a Amazônia e a Mata Atlântica. Esse aqui é um lugar onde a gente dormiu alguns dias, né, acompanhando a equipe. Tem o Alexandre, que é o vice-presidente do Instituto Tamanduá, a Karina, bióloga do Instituto, especialista em Tamanduá Mirim, e a Flávia também, então,
fazendo esse acompanhamento pós-campo, né? Aqui é toda a medição, todo o trabalho que é feito de dados mesmo, estamos em plena coleta de dados para descobrir mais ainda sobre essa pequena espécie de tamanduá. E é isso, pessoal. Eu queria pedir agora para aqui um pouco das informações, onde vocês encontram, tem o site, tem as redes sociais do Mulheres na Conservação. Eu ia trazer um pouco mais sobre a produção científica hoje, né? Vocês encontram muito nesse projeto super interessante, Parenting Science, falando hoje das dificuldades frente à pandemia de publicação científica, mas eu deixo para depois para a gente trocar ideia. Eu queria ver se o André soltar para mim, então, por favor, o vídeo que eu trouxe para vocês. Tem 2 minutinhos, é um vídeo resumo da websérie para vocês acompanharem. Acho que ele está preparando, Paulina. Boa. Obrigada, viu, Germana? Desculpa, não sei se eu me extrapolei muito tempo, mas é que eu falo, né? Mas Eu aprendi a falar. esse tema é tão fascinante. Cortar. Muito bem. Tá bom. Boa. Boa, acho que eu falei mais de uma meia horinha, né, por aí. Mais, né? 38 minutos. Ah, ufa! Sem problema, Paulina. Mas é muito legal ver essas mulheres, porque às vezes a gente vê isso muito bem retratado, às vezes nas pesquisadoras americanas, né, às vezes europeias, e a gente acha que a gente não tem essas mulheres aqui, ou esses pesquisadores, porque eles fazem, ele valoriza, né, os seus pesquisadores, enfim, os seus, tudo, eles valorizam. Eu acho que é isso. Coisas incríveis e não mostra, né? É isso, acho que você colocou a palavra certa, a valorização. Acho que o nosso trabalho no Mulheres foi justamente pensando nisso, né? Lógico, de trazer, né, mostrar o trabalho, né, o protagonismo dessas mulheres na ciência e na pesquisa, mas mostrar que também trabalho de campo é também trabalho de mulher, e enaltecer, porque é tão bonito, é tão importante tudo que vem sendo feito na pesquisa brasileira, que a gente tem que tratar realmente dessa maneira, sabe? Com essa exaltação. Posso falar? Posso falar? Não, Paulina, você já é a estrela, sabe? O teu trabalho é maravilhoso. E eu estou muito feliz por você, de você ter tido a chance de ter trabalhado com a neta do Jacques Cousteau. Eu me inspirei nele para amar a natureza, assistia todos os programas dele desde pequenininha, e olha que eu sou velhinha, então eu assisti bastante programa, viu? E realmente eu estou muito feliz por você, viu? Eu senti assim na pele a alegria de estar lá, viu? Parabéns. A Luciane, Paulina, ela trabalha na Mata de Santa Genebra, aqui em Campinas, que é a segunda, segundo maior fragmento urbano, né, do país. É nativo, né? Porque ela é nativa, né? Tem algumas que são maiores, mas não são nativas. Olha só, quando passar essa pandemia eu quero conhecer, então, hein, Luciane? Vamos lá. Ah, nossa, ela é muito bom. É onde os biólogos fazem campo. É muito legal lá. E lá passa onça, viu, Paulina? Olha só, eu tô achando que eu vou sair com muita pauta daqui hoje. Com certeza. Lá tem muita coisa. Inclusive, meu TCC é justamente isso, é a divulgação das pesquisas da mata, que são feitas na mata. Ai, muita câmera trap. Vamos montar. Você tem que criar uma rede social e botar câmera trap e botar essas. Nossa, lá bomba demais. Lá tem 6 câmeras trap para caçar animais. Não, com a Celine foi muito engraçado, porque... Engraçado assim, né? Você imagina, eu cheguei numa reunião, como eu já tinha feito o Mar Sem Fim, que foi, né, esse projeto do Oiapoque ao Chuí, de veleiro, né? Muito perrengue, né, gente? Vocês imaginam que perrengue.
também, né, é muita felicidade, mas é muito perrengue também. Aí me convidaram para uma reunião, né, falando, você que fala de oceano, né, você que gosta desse negócio aí de oceano, a gente está montando, que talvez faça uma exposição aqui no Brasil. Eu chego na reunião, era com Celine Cousteau, what? E aí a gente teve essa amizade, né? Pegamos uma amizade instantânea e foi bem interessante o desenvolvimento. Aí veio por parte dela esse convite de desenvolver esse projeto. Depois eu vou colocar aqui para vocês procurarem nas redes sociais. Tem também rede social, né? Do projeto Tribes on the Edge, onde vocês podem ver um pouco desse trabalho que a gente fez no Vale do Javari, junta. Mas, assim, ela é a cópia, além de fisicamente, isso é igualzinho já Cousteau, só que de cabelo comprido. Ela também tive o prazer de poder conhecer um pouco da filosofia da família, de como é que é levado isso, né, dentro da família, e é algo realmente muito emocionante. Essa vontade, né, de traduzir tudo isso, né, tudo isso que eu acabei de falar, me inspira muito, né, me inspirei muito também em todas essas pessoas magníficas que eu fui conhecendo ao longo, né, dessa vida de repórter, mas eu acho que tudo se resume à vontade da gente poder traduzir para as pessoas esse conhecimento, ou essas coisas fascinantes que a natureza tem, nos proporciona, e que a gente está vendo, sentindo e sabendo, né? O que eu aprendi muito foi em cima disso. Eu, particularmente, gosto de desafio. O que me move é desafio. Então, eu sempre tive esse amor enorme e esse contato com a natureza. Quem faz o que eu faço, não dá pra gente chamar de emprego, não dá pra gente chamar de trabalho, né? É um estilo de vida. O viver esse estilo de vida foi me mostrando que é só ele que me faz feliz. Eu não sou uma pesquisadora racional, não espere isso de mim, não sou. Eu acho que tem que ter paixão. Porque quando você tem paixão, você não mede esforço, você não mede calor, não mede mosquito. Achei muito difícil alguém me dizer que eu não podia fazer uma coisa. Nunca acreditei quando alguém me dissesse, não, você não vai conseguir, não vai dar certo. Eu lembro que eu respirei, eu me senti aquele energia da vida. Para mim, conservação é a busca do conhecimento para a melhor convivência entre o homem e a natureza. A gente tem que ter consciência da nossa pegada nesse planeta. A beleza, a natureza no mundo tem que ser preservada e somos nós que vamos precisar fazer isso. Então, se a gente perde populações desses animais, a gente está perdendo uma história. Me assusta profundamente. Eu perco noite de sono pensando que existe a possibilidade de que meus filhos, meus netos, né, minhas futuras gerações não sejam capazes de usufruir de tudo que eu usufruo, das antas na natureza, né, e tantos outros animais. Eu fico pensando com essas queimadas, o desespero dessas profissionais, né, e dos biólogos que conhecem de perto o valor, né, de, assim, se nos choca essas queimadas, assim, criminosas, né, eu imagino essas pessoas que convivem, que tentam salvar no dia a dia, né, o meio ambiente através de pesquisa e esse suor, né, de estar ali todo dia com mosquito, com calor, e ver isso queimar, né, dessa maneira. Deve ser, assim, devastador, realmente. E a gente ter a capacidade de transmitir isso, que é o jeito da gente aproximar, né, a natureza, as pessoas, que às vezes a gente acha, é o Pantanal, tá lá, né?
eu acho que é o jeito mais sensível, realmente, da gente promover uma mudança de percepção na sociedade, né? Incrível. Parabéns, viu, Paulina, por fazer isso. Eu acho que você ainda tem... Deixa eu aparecer aqui, que é tão ruim ficar só falando, embora eu deteste vídeo, mas eu acho que essa oportunidade que você tem de ir a campo como jornalista é incrível, né? A gente já teve outros depoimentos também de jornalistas, mas eu acho que isso traz a riqueza do trabalho. Em vez, claro, que nesse momento a gente está todo mundo no seu cantinho, você teve que se adaptar também à pandemia, né? Esse distanciamento, mas essa riqueza de ver com os próprios olhos como é que o conhecimento é construído, né, é descortinado, isso traz assim a poesia para o texto naturalmente, né? Então, acho Foi que isso exatamente isso, a oportunidade da gente olhar e, de repente, numa hora, a Flávia, sei lá, pegando uma folha e fazendo assim, e pirando, sabe? Entrando em outro universo, aquilo já compõe uma outra história, ou a gente deitado e de madrugada cai uma chuva torrencial no meio da rede, sabe? São elementos que só vivendo mesmo podem ser trazidos, né? E ser colocados dessa maneira também em primeira pessoa. Dentro do jornalismo, a gente tem também uma mudança vindo junto nessa narrativa, que é a questão de muito tempo se falava do novo jornalismo, né? Ou do jornalismo gonzo, quando o jornalista vai lá e se coloca também como personagem, né? Acho que hoje a gente está entrando muito, né? As redes sociais também trouxeram muito disso, de você trazer em primeira pessoa o que você está vendo enquanto comunicador, né? Ou comunicadora, não só se colocar lá como espectador, mas você também participante. E é o que a gente está fazendo um pouco dentro do Mulheres na Conservação, tanto eu escrevendo, quanto o próprio João, né, como fotógrafo responsável pela parte visual do projeto. E aí vocês só antes, aproveitando do Mulheres, vocês convidam pessoas, vocês divulgam o projeto e várias, enfim, quem quiser faz parte, ou vocês convidam também algumas pessoas para participarem, assim como especialistas, enfim. Não, o projeto a gente constrói a partir de personagens que a gente faz a pesquisa muito antes, e aí só quando a gente já está bem definido, a gente vai lá e avisa, né? Porque senão gera também uma expectativa muito grande, e vocês viram, né? Tem uma preocupação de fazer o personagem por completo, né? Então, quando a gente vai para campo, eu que fico com a parte das redes sociais e de ver tudo que está acontecendo para construir o texto, para fazer as reportagens no final, o João que vai a campo, que tem todo um ambiente, toda a história para ser captada dentro daquele contexto, né? A própria personagem. Então, a gente pesquisa muito, né? É um trabalho que exige uma pesquisa pré muito importante do que a gente vai viver, para a gente poder viver, né, depois, enquanto estiver fazendo a reportagem. Então, nesse momento, mais Germana tem ganhado uma proporção tão grande, né, o Mulheres na Conservação, como eu falei para você, já estamos mais de 17 milhões de pessoas que viram, de alguma maneira, esse projeto, que a gente está vendo formas de ampliá-lo no sentido de contar não só histórias de outras mulheres, mas falar dessa pesquisa, falar desses desdobramentos de outras formas, né? Junto com essas mulheres, a gente tem várias pesquisadoras que estão aprendendo com elas. Então, como é a história dessas pesquisadoras que estão aprendendo com essas mulheres? Também a gente está vendo como fazer esse desdobramento, porque realmente tem servido de inspiração para muita gente, homens e mulheres. Realmente a gente recebe mensagens fantásticas no projeto. Perguntas? Eu tenho. Posso perguntar? Claro, Rafael. Bom, primeiro, Paulina, eu estou encantada com o seu trabalho, sendo muito sincero. E, na verdade, eu tenho duas questões. A primeira é que, assim, eu venho do impresso, na verdade, sou jornalista de impresso.
E eu acho que você se deparou com essa dificuldade, que é como a gente produzir para conteúdos cada vez mais dinâmicos, né? Stories, por exemplo, é o quê? Conteúdos pílulas de 15 segundos, né? E aí eu queria saber de você como que é esse processo de condensação das informações, né? Considerando esses novos formatos. E aí a minha segunda questão é, quando a gente pensa muito de jornalismo de ciência, o mais tradicional é a gente depara com dados, né? Divulga informações, levantamentos, e eu sinto que você vai num caminho oposto. Você fala assim, eu vou falar de personagens, né? Todos os dados existem, a história existe, mas você pega muito a persona. Isso é proposital seu? É uma construção sua? São essas duas questões muito que eu tenho. Boa, Rafael, ótimas perguntas. Bom, com relação aos stories do Mulheres, eu acabei virando uma blogueirita, né? Porque eu não tinha essa manha também. Mas eu acho que a questão do falado, do rádio, me trouxe um pouquinho dessa experiência. A única diferença é que agora eu ligo a câmera do telefone e peço para a pessoa falar a mesma coisa. Então, ou eu captava diferentes momentos, né? Ao longo a gente estava caminhando, eu olhava e falava, putz, esse aqui dá uma imagem legal da gente caminhando, a pesquisadora indo lá na frente. Ou a pesquisadora escalando, eu fazia ela subindo até desaparecer da tela, sabe? E aí depois as legendas a gente colocava, quando para eu não ter que ficar me preocupando de fechar com 15 segundos certinho, eu falei, eu vou botar tudo na legenda. Então eu fazia os takes de 15 segundos, sem precisar me preocupar de locução ou que a pessoa falasse alguma coisa. Aquilo eu botava na legenda, porque hoje você tem alguns aplicativos que dá para fazer isso legal, tipo o Canva. Ele proporciona isso, você bota o vídeo em 15 segundos e você mete a legenda. Então, isso foi um macete que eu peguei já logo de cara. Falei, bicho, eu vou surtar se eu ficar aqui fazendo... Eu tenho que gravar a entrevista, tenho que pegar o depoimento, ainda fazer a pessoa ser espontânea e falar em 15 segundos, não vai rolar. Então, arranquei isso do depoimento e me preocupei só de captar imagens que pudessem ser compostas e complementadas com legenda. Agora, com relação aos dados científicos, né, eles estão nas reportagens, você vai poder ver depois, eles estão lá, até porque é uma premissa, a gente tem o double check, triple check na National, de cada coisinha que a gente coloca lá, tem uma checagem depois pelo editor, se o Miguel Vilela estiver vendo aí, ele sabe bem do que eu estou falando, então cada dado passa por uma checagem, que não é só minha, ou seja, não basta só eu ter colocado lá, isso vai ser checado se é isso mesmo, né? Só que isso é muito chato para quem não é cientista. Vamos falar a verdade? É chato pra caramba. Então, por que não contar uma bela história de como é que aquela mulher conseguiu aquele monte de dado que às vezes é chato de ser visto? E, no fim das contas, a pessoa vai saber que a Patrícia Médici construiu o maior banco de dados de ANTA sobre o mundo, e talvez seja isso que importe, principalmente, né? Claro que os dados importam para um nicho, mas para a gente encantar, envolver as pessoas para a conservação ou para o trabalho delas, o que importa é encantá-las. E aí foi isso que eu pensei, que em sobrepor essas histórias aos dados, né, que eles estão lá, mas estão lá no escrito, né, estão lá na reportagem que eu publiquei na National, nos stories, na websérie, eles não estão lá, porque não precisa ir, talvez, para esse outro público. Então, é meio surto, mas foi meio intuitivo na hora da construção dos formatos de reportagem, de como é que a gente ia dividir essas linguagens. Foi meio que na intuição que a gente construiu com o João isso, e vimos que deu certo. Ainda bem. Quem mais? Mariana? Eu tenho, o meu computador ia morrer aqui, eu coloquei para carregar rapidinho. Muito obrigada, Paulina, pela palestra, eu fiquei muito empolgada, porque eu entrei na faculdade falando na National Geographic exatamente por causa disso que você falou, eram histórias, né? Eu assistia na TV, eu lia a revista, eu tenho uma das
últimas edições que saiu quando ainda era impressa aqui no Brasil, né? Eu sou completamente apaixonada. Mas o que eu queria te perguntar é que você falou que você teve uma formação voltada para o rádio, né? E hoje você trabalha muito com imagens. Eu queria saber como que foi essa transição, assim, se você pudesse detalhar um pouquinho, como que você viu a diferença entre elas, se mudou muito, porque hoje o consumo de informação é muito visual, né? Eu queria saber se você tem algumas colocações sobre isso. Obrigada. Boa, Mariana, obrigada pela pergunta. Foi uma transição um pouco difícil, né? Eu ainda estou me acostumando nesse papel. Eu não sou muito de ficar fazendo vídeos, você vê nas minhas redes ou no próprio podcast, não sou muito de ficar eu aparecendo. Para mim ainda é um pouco complicado, é um pouco difícil sair também do papel de repórter, né? Porque na minha época, não sei hoje na faculdade como é isso, mas você sai da faculdade pensando, o repórter não é a história, né? Você vai estar lá para contar uma história, né? E isso eu tenho visto que vem mudando bastante, então eu estou até curiosa, devolvo essa pergunta depois para vocês me contarem como é que está isso dentro do ensino, mas eu fui muito bitolada nisso, né? Repórter não é o personagem. Então, no rádio eu me desenvolvi muito disso, contando, né, o que a gente estava vendo, contando a parte da descrição me ajudou muito no rádio e a ordem direta, que hoje, eu acho que talvez seja essa a resposta. Eu só pude fazer essa transição de uma maneira mais tranquila porque eu aprendi no rádio a ordem direta, a ordem manchetada, a ordem de você sintetizar as coisas, que é hoje muito a linguagem das redes sociais também. É a linguagem né, de você contar as histórias. E, além do visual, eu acho que a gente está, mais recentemente, passando por uma outra transição, não digo só pelo crescimento da audiência nos podcasts, mas eu tenho visto que existe hoje, se você for pensar em todas as ferramentas que a gente vai trabalhar, digitais, o comando de voz. Então, acho que a voz tem ganhado novamente um patamar muito importante na nossa vida, né? O rádio sempre foi o elemento dentro da comunicação onde as pessoas mais tinham credibilidade, né? As pessoas acreditavam porque ouviam no rádio. A gente está vendo o crescimento da audiência do podcast muito nesse sentido. A voz é como se fosse a nossa impressão digital, né? Muito mais do que a própria impressão de verdade. Quando você ouve alguém te contando uma história, não tem outra voz que está, é só a voz daquela pessoa te contando aquela história. Então, acredito que junto com o crescimento do digital, vem muito, de novo, uma revalorização do áudio, das histórias contadas pelo áudio. Mas eu acho que essa minha transição se favoreceu desse método de pensar, dessa forma de construir a mensagem, que é muito da origem do rádio, né? Da ordem direta, Mariana. Mas eu ainda tenho que vencer essa história de ficar aparecendo, sem me sentir uma pamonha. Legal, obrigada. Quem mais? Ainda temos uns 5 minutinhos. E se vocês quiserem mandar sugestões de mulheres, né? A gente está começando a pensar em novas etapas para o projeto, né? Com o período da pandemia, a gente, claro, ninguém está em campo, né? Muito difícil estar em campo nesse momento, então a gente está esperando aí os melhores momentos e como vai se adaptar a tudo isso, né? No próprio Instagram, Mulheres na Conservação, sou eu ou o João que mexem mesmo, somos nós que estamos ali por trás, então a gente recebe por lá também, né? No site, a gente condensou, na verdade, todas essas plataformas que o projeto está disponível, que ficava de uma maneira mais organizada. Alguém mais? Talvez o pessoal do YouTube.
que está assistindo. Ah, foi legal pelo YouTube? Não pude. A gente tem tido pouca gente, mas depois a gente vai compartilhar. A ideia Boa. realmente hoje era que seja uma aula pública, o André vai editar depois essas 4 conversas, debates e deixar disponível. Muito bom, muito legal. Muito legal. E estou à disposição, viu, Germana, para a gente fazer outras trocas, falar só de podcasts, que eu acho hoje que tem sido uma ferramenta muito legal de trazer temas específicos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, agora no Brasil também já começou. Tem gente que cria podcast só para fazer bastidores de reportagens, só para contar como é que eram coisas que não entraram na reportagem oficial. É uma ferramenta bem legal para trabalhar. Quem está nos assistindo é a Simone Paloni, que é pesquisadora do Labjor e coordena e criou o podcast Oxigênio, Paulina, que já tem, acho que 5 anos, se eu não estou enganada, e que tem formado muitos divulgadores, jornalistas de ciência para o podcast, inclusive 2 ex-alunas nossas que fazem o 37 Graus. Que legal, muito Beatriz bom. Guimarães, a Beatriz e a Sara Azubel, são as 2 que estão levando aí adiante esse belo podcast que tem muito de contação de histórias incríveis por trás de questões científicas, né? Então, se você não conhece, talvez, acho que vale a pena, né? O Oxigênio. Então, acho que certamente a Simone vai querer mais conexões com a Paulina, e Simone, se você estiver nos ouvindo, a Paulina agora está amarrada. Está amarrada. E o João Marcos Rosa, né, nos assistiu, não sei se ainda está nos assistindo, mandou aqui falando que está massa também. Recomendo muito vocês, de repente, fazerem um diálogo com ele, que tem uma história incrível dentro do fotojornalismo e da fotografia de natureza, como forma de narrativas, novas narrativas também, para falar sobre pesquisas, falar sobre ciência. Muito bom, sempre fascinante. Como disse a Luciane, eu também fui para o jornalismo científico, parte tem a ver com o impacto do Cousteau também na minha infância. Então, é isso, a gente vê como essas coisas plantam sementes, né? Incrível. Quem mais? Mais alguém? A Simone fez esse comentário de também depois querer saber mais sobre a questão de podcasts. Você está envolvida hoje, Paulina, só rapidamente, você tem um programa de podcast ou você tem atuado em vários? Eu estou tenho Mulheres na Conservação, né, que já temos 8 episódios, né, que são os desse início do projeto. O meu próprio podcast, que ele foi criado em 2016, né, o Vozes do Planeta, que é esse podcast de entrevistas, e também eu estou agora preparando uma novidade, estou participando, aqueles que eu mostrei eu também pude participar, mas eles agora estão em repouso, mas tem muito episódio lá dentro para vocês verem, e agora vai sair um novo podcast, que é em parceria com a World Animal Protection, que eu estou apresentando, fazendo as entrevistas também, que vai sair em breve, provavelmente ainda no final dessa semana, vocês vão ver mais novidades por aí. Então, é muita frente de comunicação. Aí, Paulina, se estiver precisando depois de ajudantes, auxiliares, gente na equipe, temos aí alunos e ex-alunos incríveis para te indicar. Nossa, vou precisar, hein? Vou precisar. Aqui. Vou precisar, Ótimo. sim. Assim, super bem-vindos, quem quiser ter um pouco de acesso a formas dessas formas de comunicação, quiser contribuir de alguma maneira, pode me mandar mensagem, porque para mim, principalmente, né, eu faço tudo sozinha, né? Vou lá, gravo. Tem o André Cazé, que é o produtor, o produtor do Vozes do Planeta,
E é só, a gente vai lá, edita, corre, monta, tem o apoio da Compass Colab, que é um estúdio parceiro há muito tempo, mas, assim, as ideias, a construção, os textos, são formas bem interessantes de começar a trabalhar um pouco nessa questão da linguagem, né, que eu falava agora há pouco, né, de como facilitar, como traduzir, é um excelente exercício de tradução. E que bom, obrigada, Thaís. Rafael, migrar do rádio para o podcast, eu vou contar, tem gente que está estreando em podcast, eu sou velha de guerra, então eu posso dizer, porque eu já vivi, eu sou do tempo que tinha a máquina de fotografia era de filme, tá? Então, posso dizer que eu comecei trabalhando em rádio AM. Rádio AM é maravilhoso, abrange muita gente, né, rádio AM, e principalmente nos interiores do Brasil. E hoje o podcast, eu gosto de brincar com isso, eu falo, gente, podcast hoje nada mais é do que um programa de rádio AM no digital, porque na Rádio AM a gente tinha 2 horas de programação, 2 horas de programa e gente falando, e é nada mais do que fazer isso com muito efeito especial, e é o que é o podcast hoje. Então, eu acho que o rádio é o único veículo de comunicação que migrou para o digital sem alterar a sua essência, que é a forma de se comunicar. A televisão foi alterada com as redes, com a internet, o impresso, então, nem se fale, né? Muito difícil a sobrevivência do impresso com a internet. E o rádio permaneceu lindo e faceiro, ele só simplesmente mudou de plataforma, continua sendo rádio, né? Só que você ouve agora pela internet. Então, isso é fascinante. Obrigada, Vinícius. Valeu, Caroline. Que bom que vocês curtiram, gente. A ideia era poder trazer um pouco de caminhos, né? Porque imagino vocês pensando, tipo, bicho, onde que eu vou trabalhar agora? Não tem redação, não tem aonde. Mas, assim, eu sou uma jornalista independente, consigo tocar os projetos e pensar em diferentes frentes muito empolgantes de trabalho e de fazer jornalismo. Espero ter trazido isso para vocês. Acho que a Adriele queria fazer a pergunta antes da gente se despedir. Adriele? Oi, então, é que eu sou bem a louca das redes sociais e eu sempre, desde que eu decidi que eu queria trabalhar com comunicação científica, eu queria focar nas redes sociais. E aí, só que eu não enxergo muito bem o limite, porque as redes sociais, somente no começo, elas eram usadas muito como divulgação científica. Então, os canais no YouTube, as contas que surgiram, e é diferente, né, como a gente viu nas aulas anteriores, do jornalismo científico. E aí eu queria saber como você consegue definir essa linha de eu estou fazendo jornalismo e não divulgação científica. Eu estou fazendo, eu faço jornalismo, na verdade, justamente porque eu tento trazer uns outros elementos que não são só da divulgação científica para poder atrair mais gente para consumir aquele conteúdo, né? Eu digo consumir, ler, ver, né? Dependendo do formato que eu estiver produzindo a reportagem. Então, desde o início, eu estou produzindo uma reportagem com informações científicas, né? Então, eu nunca trabalhei dentro da questão da divulgação científica, então talvez eu não possa trazer muitos exemplos ou muitos elementos dessa diferenciação do outro lado, né? Mas desse lado de cá, o que eu digo é isso, assim, eu sempre trabalhei na construção e de construir uma reportagem, de construir dentro desse formato da reportagem a história que eu queria contar, seja do estudo de pesquisa, ou seja de um personagem que vai contar aquela pesquisa, né? Agora, você tem muita razão em ponderar a história de construção de rede social para isso. Eu acho que um toque que eu deixaria muito para vocês que querem mesmo estar dentro da questão das redes sociais é nunca ficarem só na mão do Instagram, do Facebook e disso. Sempre pense em construir o seu próprio canal também, ou o Spotify, no caso de podcast. Sempre, nunca se esqueçam de construir o seu próprio canal, nem que seja tosquinho, o que deu para fazer, mas que seja de armazenamento do seu próprio conteúdo. Porque eu já vi muita gente na mão quando se valeu somente são empresas, né, gente? A gente está falando de um monopólio de comunicação, como o Facebook e o Instagram,
e o WhatsApp, que não por acaso é da mesma, e a gente perder todo o nosso conteúdo. Então, existe uma preocupação muito grande do efêmero, né, de tudo tão valioso que vem sendo construído, vem só sendo colocado e de uma hora para outra isso pode desaparecer. Né? Você não é o dono da empresa, você é o dono do seu conteúdo. Então, quando vocês pensarem nisso, por isso que a gente tem o site do Mulheres na Conservação, porque aquele conteúdo vai ficar só dependendo, ou a gente tem, né, a National Geographic para isso, a gente não vai depender só das redes sociais e de uma empresa, querendo ou não, desse monopólio. Então, tenham sempre presente de construir o seu site de armazenamento de conteúdo para vocês não ficarem dependentes, né? O conteúdo é de vocês, né? Então, usem as redes sociais, não dependam delas só também para isso. Não sei se eu respondi, foi meio confuso, né? Mas acho que é por aí. Acho que eu construo, na verdade, o jornalismo e não a divulgação científica. Muitos elogios aqui, Paulina. Depois você passa lá no canal, vou te passar o link do canal do YouTube. Muita gente falando que gostou muito, e colegas e pessoas que estão assistindo de fora do curso, que isso é muito legal. Eu agradeço mais uma vez, Paulina, foi um grande prazer, foi um dia intenso de trabalho aí para os alunos nesse primeiro semestre, começando diferente, mas começando de maneira intensa. Tenho certeza que eles estão inspirados aí para seguir adiante. É isso que a gente precisa de muita inspiração, muita energia, porque a pandemia não, como você disse, não vai acabar tão cedo, né? A gente não tem a menor perspectiva, então vamos seguir de uma maneira criativa, com colaborações, né? De repente, depois a gente pensa de uma oportunidade do João vir contar para a gente também essa outra face, né, da cobertura, e com certeza a gente vai se encontrar muito ainda, e agradeço os alunos aí, depois a Paulina compartilha o contato dela, a apresentação dela, que foi muito inspiradora, era tudo que a gente queria. Paulina, muito obrigada. Obrigada a todos que nos assistiram, alunos e alunas presentes, e está aberto aí o nosso semestre que seja de muitos frutos. Queria agradecer, agradecer a todo mundo que participou, e meninas, meninos, a gente tem que ter presente isso em todas as conversas que eu tenho tido. A gente precisa se unir, porque a ciência está sendo colocada em xeque, a comunicação está sendo colocada em xeque, estão vindo muitas narrativas estranhas, e eu acho que tudo isso que a gente está produzindo, trabalhem em parcerias, se você tem um outro canal que você consiga trabalhar melhor, porque já tem mais audiência, se juntem, se unam, porque realmente o que a gente precisa hoje é de união, para a gente reforçar que a Terra é redonda, né? São chavões que eu gosto muito de repetir nas redes sociais. A Terra é redonda, a ciência é importante e a resposta está na natureza. Então, vamos nos unir, né, o conhecimento, a ciência e a comunicação, para a gente poder seguir em frente, porque tá pesado, tá pesadão. Então, realmente o negócio está sério, a gente precisa se unir muito para levar o conhecimento e mostrar que o conhecimento é importante para isso. Então, agradeço imensamente a oportunidade, para mim foi uma honra estar aqui nesse espaço. Germana, obrigada pelo convite. De nada, um prazer. Gente, boa semana para todos, e vocês iniciam aí as aulas na semana que vem, vou acompanhar, mantenham contato. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, Paulina. Beijão.